Olá, amigos. Normalmente eu gosto de dizer que eu gosto das palavras, do poder que elas têm. Uma nos tira a calma, penetra a nossa alma, outras palavras nos fazem bem. E uma dessas formas de nós expressarmos também, por meio da palavra, por meio da escrita, o sentimento sobre o mundo que nos cerca, sobre a realidade que nós vivenciamos, é a poesia. A poesia nada mais é do que a expressão daquilo que se vê, daquilo que se percebe, daquilo que se sente por meio da arte poética. Muitos poetas ao longo da existência da história humana vêm partilhando conosco a sua forma de ver esse mundo. Dentre eles, quero partilhar com vocês um dos que considero um dos mais importantes de nossa literatura, da literatura mundial, o qual eu chamo de Augusto dos Anjos. Em um de seus versos, que parece narrar sobre a forma também, esses versos de uma linguagem antipoética, mas o mesmo versifica todo o sentido do relacionamento humano, os sonhos, aspirações, quando ele diz em seu poema chamado Versos Íntimos: Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te com a lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende o teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém ainda causar pena à tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga e escarra nessa boca que te beija. Augusto dos Anjos, em uma linguagem antipoética, narra a existência do ser humano, demonstra o sentimento por meio das inspirações, dos sonhos, e em seu poema Versos Íntimos justamente deixa bem claro o sentido do relacionamento humano. Mas a arte poética vai muito mais além de outros sentidos, de outras intenções. Mas o que vem a ser realmente poema? Porque para se desenvolver uma arte poética é preciso formatar um poema, ou talvez uma poesia. Qual a diferença entre poema e poesia? Você já parou a pensar sobre isso? O que seria poema e o que seria poesia? Portanto, entre poema e poesia, quero partilhar para vocês aqui justamente um poema chamado Poema da Fé, no qual o poeta diz o seguinte, naquilo que ele acredita: acredito no poder da poesia e em face da magia as palavras terem luz. Acredito no valor de um poema numa estrofe bem pequena, ter poder que te seduz. Acredito no valor de uma rima, que o poema em sua sina exalta o coração. Acredito no poder desses versos que atravessam o universo, eclodindo em paixão. Acredito em ternura, no amor e na loucura, no poeta alucinado, germinando inspiração. A poesia nada mais é do que essa arte pela qual nós expressamos a forma de ver o mundo. Mas quem é o poeta? Como é que você pode definir o poeta? De que maneira definir um poeta? Um dos grandes também diz que o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que finge ser doador que deveras sente. Mas como entender isso? Aquela poesia encharcada justamente de figura de linguagem, aquela poesia encharcada de metáfora, na qual você, por meio de uma linguagem, busca de palavras um sentido novo, uma conotação diferente àquela palavra que você emprega no poema, em outro contexto. Por isso que apresento para vocês Doce Leitura. Livros ou chocolates, ambos nos fazem bem. Livros nos incentivam, chocolates também. No chocolate, doçura, tudo o que eu preciso: doce, paixão e leitura. Livros e chocolates trazem muita alegria, nunca serão descarte nas rimas da poesia. Livros semeiam sementes, chocolate, gosto e sabor. Eles nos deixam contentes ao agirmos como leitor. Conhecimento e magia em livros e chocolates, feito mar em sincronia, no soneto e na sinfonia e em toda forma de arte. A poesia nada mais é do que essa arte pela qual nós possamos expressar nesse jogo de palavras, nas ideias também contidas nas entrelinhas do texto, a maneira como você vê o mundo, a maneira como você manifesta seu pensamento, a maneira, acima de tudo, como você manifesta também seus sentimentos. Mas qual a diferença entre poema e poesia? É a mesma coisa? Não. A poesia, ela vai muito mais além do que o simples poema.
Pode existir poemas que não tenham poesia, mas pode existir poesias encharcadas em um poema. Um dos poemas que não tem poesia, que é um dos grandes da literatura, é esse que diz: tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei pelas minhas retinas fastigadas pelo tempo, que tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Um poema sem sentimentalismo, um poema sem, acima de tudo, essa conotação sentimental. O poema nada mais é do que a parte gráfica, visual, impregnada no papel, em um slide, onde quer que você o tenha visto, o meio da linguagem ali. Já a poesia vai muito mais além. Imagine o mundo sem poesia. Imagine um mundo sem poetas. Como é que seria? Talvez fosse mais ou menos assim. Hoje o sol não brilhou, a flor não se abriu, a chuva não veio, a grama não amanheceu molhada pelas gotas do orvalho no despertar da manhã. Tudo porque o poeta morreu. Hoje a lua não faz noite bela. Apenas estrelas tímidas, quase que apagadas, ensaiam um triste brilhar. Os pássaros não cantam, o vento não sopra nem traz brisa leve. Hoje até os animais ficaram quietos, parados, inertes, como a respeitar a morte do poeta. Casais não se viram, não deram seus beijos ardentes. O fogo da paixão se extinguiu. Música? A música não se ouviu, pois a inspiração sucumbiu com a morte do poeta. Mas vocês sabem quem mais sofre com isso? Quem mais sofre com isso é a poesia. O que será da poesia se o poeta já não mais existe, se na poesia há fragmentos do poeta? Hoje é tudo tão triste, escuro, vazio. O poeta morreu e a poesia se faz luto com a morte do poeta. Poema e poesia. Poema é a parte gráfica, visual, que impregna o papel. A poesia é esse sentimentalismo que brota das entranhas do coração, através de nossas experiências. É isso aí, não esqueça, dê o seu like, compartilhe os vídeos e faça a sua inscrição.